Olá pessoal, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos vídeos e hoje eu vou falar para vocês de mais um acontecimento realmente extraordinário, inusitado, né? Um pequeno, pequeno entre aspas, né? Um detalhe dentro das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Olha só o que aconteceu. Sabemos que as aparições aconteceram de maio até outubro e que os pastorinhos, antes de terem a visão de Nossa Senhora em cima da carrasqueira, em cima do pequeno arbusto, um pouquinho antes, a própria natureza, o ambiente do local, dava um sinal que ia ocorrer a visão. Isso é que é interessante. Isso foi testemunhado pelos videntes, é claro, e também pelas pessoas que estavam próximas dos videntes. Esses sinais naturais que, de certa maneira, avisavam que, vamos dizer assim, que as crianças iam ter a visão, esses sinais naturais nada mais eram do que raios e trovões, que algumas pessoas também escutaram. Isso é que é interessante. Quer dizer, se alguém afirmasse que no relato dos pastorinhos, eles relataram que eles viram, eles ouviram trovões e viram raios, isso seria uma coisa. Alguém poderia dizer que não, isso faz parte da visão, ou seja, era um testemunho apenas dos pastorinhos, mas quando pessoas que estavam próximas, na hora do êxtase, na hora que as crianças estavam tendo a visão, era muito interessante, porque eles viam as crianças, no caso Lúcia, Lúcia falando com a visão, olhavam para a criança estava falando com quem? Estava falando com ninguém. Claro que Lúcia estava falando com a visão. Então eles ficavam naquilo, então eles não escutavam nada, não viam nada, não é isso? Só que essas pessoas que estavam observando os pastorinhos, observaram esses sinais naturais. Mas a gente sabe que Deus usa sinais naturais para indicar algumas coisas, não é? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá certo? Então, os raios e os trovões eram como avisos ou sinais nas visões das crianças, nas visões que elas tiveram de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ok? Então, interessante que esses sinais aconteceram em todas as 6 visões, de maio a outubro, toda vez, no momento das visões, se dava esse sinal. E isso foi deixado testemunho, nos seus escritos, nas suas memórias, da vidente Lúcia. E eu vou dar essa citação que foi recolhida na época, pelo padre Manuel Marques Ferreira, que foi o primeiro investigador dos fenômenos. Então, ele registrou assim registrou um pouquinho depois, mas aconteceu no dia 13 de maio de 1917. Então, ele registrou assim: começaram a juntar, abre aspas. Isso é o relato primário feito pelo padre Manuel Marques Ferreira. Esse relato foi obtido através da descrição feita pela Lúcia, pela criança. Então ele diz assim: começaram a juntar as ovelhas para se irem embora com medo. Depois viram outro relâmpago. Depois viram uma mulher em cima de uma carrasqueira, vestida de branco. Então Lúcia diz, registra que houve um relâmpago no momento em que ela foi ter a visão. Isso foi em maio. Em junho aconteceu semelhante. Em junho, Lúcia declarou, por ter visto, isso é o relato, por ter visto o relâmpago e dirigiu-se à carrasqueira com o povo que já estava. Fecha aspas, é isso?
Em julho de 1917, ela afirmou, aqui é uma afirmação da vidente, da criança Lúcia. Ela diz assim, abre aspas, chegamos e encontramos minha irmã e ela mandou-me pedir o terço, rezar o terço. Eu pedi-o e rezamo-lo. Deu um relâmpago e então veio Nossa Senhora. Fecha aspas. Então, observe que são relatos semelhantes do mesmo fato que era exatamente um relâmpago, né, um raio, que é um fenômeno natural, né, um fenômeno climático, né, da atmosfera, toda vez que ela se dirigia à carrasqueira para ter a visão de Nossa Senhora. É interessante. Agora eu vou descrever aqui alguns relatos de pessoas que estavam próximas, outras testemunhas da mesma coisa, para a gente tirar a ideia de que o relâmpago foi uma visão. Não, não foi. E isso é que é interessante. Então, eu anotei aqui o relato do senhor Jacinto de Souza Bento. Ele esteve no dia do Milagre do Sol, em 13 de outubro de 1917, e deixou esse testemunho. Ouvi no ar um rugido que parecia um princípio de um trovão. Fecha aspas. Então aqui, esse senhor Jacinto, ele testemunhou exatamente o quê? Um trovão, o barulho, né? E a gente sabe que o raio é acompanhado com o trovão. Outra testemunha, o senhor Joel de Deus Magno. Joel de Deus Magno, ele afirmou numa carta o seguinte, abre aspas, via-me cercado de toda aquela gente que em grande gritaria me contavam que ouviram um trovão e toda a gente fugira. Voltando depois, viram descer uma nuvem azul e branca que brevemente se levantara e desaparecera. Um parênteses aqui. Então ele fala que junto com aquelas pessoas, aliás, ele fala que as pessoas disseram para ele que tinham ouvido um trovão naquele momento. Não é? Momento da visão. Tinham ouvido um trovão. E as pessoas fugiram quando ouviram o trovão. As pessoas ficaram com medo. Fugiram. Aí depois as pessoas, não é? Elas voltam e testemunharam que tinham visto uma nuvem azul e branca que brevemente se levantara e desaparecera. Essa nuvem azul e branca, lembra o quê? Lembra daquele vídeo que eu falei da nuvem de fumo? Interessante. Então as pessoas, isso aqui é um testemunho também da nuvem, dessa nuvem que apareceu sobre a carrasqueira. Continuando aqui o relato do senhor Joel de Deus Magno. Outros tinham visto um relâmpago. Pois bem, então isso é que é interessante. As pessoas do local ouviram o trovão e viram um relâmpago. E falaram para esse senhor Joel de Deus Magno. Interessante é que a história de Nossa Senhora de Fátima, ela é riquíssima em documentos. Riquíssima. Foi um fato, foi um acontecimento bem registrado à precisão. Foi registrado pelas pessoas. As pessoas fizeram questão de fazer cartas para os parentes. E essas cartas hoje estão arquivadas, né? Estão bem guardadas. Pessoas deram seu testemunho para a imprensa. A imprensa mandou repórteres para o local, sobretudo no dia do Milagre do Sol. Foi divulgado por toda Portugal, vários jornais divulgaram na época o que estava acontecendo lá. Né? Fotografias, tiraram fotografias, ou seja,
existe uma riqueza de documentos sobre esse acontecimento de Fátima, que quando a pessoa se debruça, a pessoa fica espantada, até com a própria documentação, né? Desde advogados, doutores, até pessoas sem instrução nenhuma, né? Muita gente deu o seu testemunho. Então, é um fato histórico que merece atenção. É claro que, decorridos mais de 100 anos do acontecimento, muitos historiadores deram atenção. Saiu muitos livros, né, documentários, filmes, artigos sobre esse fato. Passando aqui para outro testemunho do senhor Joaquim Inácio Vicente, um senhor casado, couteiro, natural e morador do lugar de Chainça, freguesia de Santa Catarina da Serra, uma localidade lá próxima a Fátima. Ele disse o seguinte, abre aspas, ouviu 2 fortes detonações, semelhantes a estampido de bombas ou tiros, vindos do lado da carrasqueira, e no mesmo instante vê a grande massa do povo a fugir. Fecha aspas. Então esse relato, ele se coaduna, corrobora com o relato anterior. Comprova que o povo fugiu quando ouviu esse estampido de bombas que a gente viu no outro relato, que eram trovões. Né? Para você ver como as coisas se encaixam. Né? Um relato de acordo com o outro. Então, realmente, aconteceu esse estrondo, o trovão. Não é? É muito interessante. Então, a gente vê, por meio desses testemunhos, que esses fatos, né, isso que aconteceu, esses eventos naturais, como raios e trovões, eles aconteceram numa frequência. E numa frequência que a gente pode dizer até incomum. Raios e trovões, todo dia 13, antes das visões, isso é uma coisa incomum. Acontece raios e trovões na época de chuva, tal, né? Mas numa frequência, então uma coisa que a gente tem que observar é exatamente isso. A frequência, todo dia 13. Antes das visões da menina. Né, não? Entre aspas, né? Que menina poderosa é essa, né? Entre aspas, né? Toda vez que ela vai ter uma visão, ocorre um raio ou trovão. Isso aqui é interessante. É isso? Então, a gente pode, né, criar hipóteses aqui que há uma relação entre o fato natural de uma criança rezar e até ter uma visão, né, e fenômenos atmosféricos como avisando, acontecendo antes. Como é que a gente pode explicar isso? A gente pode explicar se a gente começar a adotar a hipótese de que há alguma coisa sobrenatural, alguma coisa divina aí. Não é? Então esse fato tem que ser muito observado, né? Tem que ser bem atentado sobre isso aí. Então, pessoal, esse vídeo eu vou terminando por aqui. Divulguem o canal, por favor. Se inscrevam, quem não se inscreveu. Ok? Fique com Deus e até a próxima. Tchau.